A cada capítulo que se passa, o evento de God Valley vai tomando cada vez mais camadas importantes na história. Durante toda a jornada de One Piece, a gente sabe que existem vários mistérios, e o Oda não se cansa de preencher e de colocar mais e mais eventos. E dentre esses eventos existe ali a grande ocasião de God Valley, né? Aquilo que levou a um dos maiores ou o maior combate de One Piece até então, pelo menos é o que a gente tem ali na trama, né, superando até mesmo ali grandes expectativas do que foi em Marineford, e o Oda vai montando as peças de God Valley a cada capítulo, a cada momento em que essa situação ocorre na trama. E o último capítulo de One Piece, colocado ali na apresentação de Fingerland Garling, nos traz ainda mais mistérios para a história em suas colocações. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aí para nossa primeira semana sem One Piece. Que destreza! Mas a gente continua aqui falando sobre One Piece. A gente não esqueceu, eu não esqueci essa obra maravilhosa, né? Porque a gente tem que fazer conteúdos e tal, mas eu tô no frenesi aqui com o filme de Black Clover. Hoje ainda sai mais um vídeo, né? Vai sair vídeo direto sobre o filme de Black Clover, tem muita coisa pra gente falar, mas as camadas de God Valley e sobre o homem que deixou a cicatriz, né? As cicatrizes ali no Barba Branca, Garling é uma das chamas pra gente poder ascender ali a essa terra de Deus. Vamos conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais na plataforma, compartilhe nossos vídeos também por aí, para que mais pessoas conheçam o Geek Brasil e se inscrevam lá no Reacts do Geek Brasil. A gente tá sempre falando sobre os animes da temporada, estamos chegando lá para também falar sobre os animes consagrados, então se inscreva, o link está na descrição. Todo mundo sabe que God Valley é um grande evento que aconteceu em One Piece, uma batalha histórica que ocorreu há 38 anos, 14 anos antes do Roger se tornar o rei dos piratas e encontrar o One Piece. É a forma realmente como o Roger ainda estava caminhando. A gente não sabe exatamente se ele estava no seu auge, né, porque ali quando ele encontra o One Piece ele já estava perto da sua morte, mas o que demonstra, o que realmente reforça é que o Roger estava já na jornada para o One Piece, ou na verdade, né, na sua jornada de pirataria. Ele descobre o One Piece ao longo da sua jornada da pirataria. Mas antes disso a gente tem essa grande luta, esse grande confronto que ocorre nesse lugar chamado God Valley. Por algum motivo desconhecido, Roger e Garp juntaram suas forças para derrotar o agrupamento dos Rocks, o maior bando pirata da época, com Big Mom, Kaido, Chique, Shebeck e Barba Branca, e uma porrada de outros piratas extremamente fortes, mas é só esses 5. Esses 5 já demonstra ali a grande diferença, né? O grande poder que esse agrupamento tinha. E é até mesmo macabro pensar que apenas Roger e Garp lutaram contra essa galera. Então a gente fica pensando, existem realmente muitas camadas nessa história que são desconhecidas para nós, o que levou a gente a ter certeza que haviam peças faltando, né? Como a situação nos leva para um lado completamente de que Garp e o Roger se juntaram para lutar contra o Shebeck numa terra chamada God Valley, tudo isso levava a gente a acreditar de que o Roger e o Garp juntaram forças para defender ali os Tenryubitos, né? Uma coisa que não bate bem, dois Ds, né? Dois Ds se juntando para defender nobres mundiais, sabe? Tipo, não bate, não se encaixa. É por isso que por muito tempo a gente começou a pensar que existia muito mais camadas ocultas nessa história.
E uma dessas peças, né, que foi revelada para nós através do capítulo 1086, é que God Valley não é o nome de uma terra que foi rebatizada por causa de uma grande batalha que ocorreu, porque poderia, né? A gente tem ali sete personagens, né? A gente tem ali possivelmente 7 personagens que têm a capacidade de utilizar o Haki do Conquistador. A gente ainda tem que ter a confirmação do Garp, né, que ainda são boatos, o Oda ainda não confirmou. E nós também temos ali a capacidade do Shebek, né, possivelmente, eu duvido que o Shebek não tenha o Haki do Conquistador, mas temos que ter a confirmação, seja ali por Vivricard, seja ali pelo mangá mesmo. Sendo um grande evento da história de One Piece, onde 7 personagens, possivelmente 7 personagens com o poder do Haki do Conquistador se reuniram para batalhar. E não é só uma rebatização, não é só um novo nome, mas sim que na verdade foi um país. God Valley era realmente um país. Como sabemos, se existe uma ilha, existe um país. E se há um país, há um governante naquele local. O que levou muitas pessoas a acreditarem que o governante daquela ilha poderia ter sido morto em combate por Shebek, né? Toda essa treta poderia ter começado a acontecer quando Shebek decidiu invadir God Valley para criar um caos, um alvoroço, e todas essas teorias criaram ainda mais artimanhas depois do lançamento de One Piece Red, quando Oda revelou ali o volume 4 bilhões, né, o 4 bi, da forma de contar um pouco mais sobre a história da Uta e também do Shanks. E é revelado então que o Ruivo foi encontrado ali pelo Roger dentro de um baú de tesouro que estava em God Valley. Quem tem tesouro, né, gente? Quem tem tesouro? Gente rica. Então, para colocar um recém-nascido, ou para colocar uma criança dentro de um baú de tesouro, precisa realmente conectar ali de que o Shanks seja um nobre mundial. Ou seja, Shanks poderia ser o herdeiro da antiga nação e foi encontrado por Roger no fim da guerra. Que coisa do mundo de One Piece, hein? Colocar um nobre para ser criado por um Di, o que acaba formando a maneira e o jeito do Shanks enxergar o mundo atualmente. É bem legal ver que o próprio Garlin fala que aquele que protege os mais fracos são piores, ou é pior do que aquele que é fraco. E o bando do Shanks, não só o bando, né? O bando não, mas a frota do Shanks é uma frota de piratas que são considerados ali fracos. E isso coloca ali uma dualidade entre possivelmente pai e filho. Tudo isso para nós até a apresentação de Fingalad Garlin, né? Que é um homem que é capaz de julgar até mesmo os deuses em One Piece, né? A gente viu a morte do Mihosgard ali na trama no capítulo 1086 e ele até mesmo pode matar os deuses. Em sua apresentação, Garlin é nomeado como antigo governante de God Valley. Isso porque a tradução mais precisa dá a entender que o nobre fosse o rei, né? Fosse ali o rei daquela antiga nação. A palavra rei que é utilizada aqui é Oja, mas a expressão mais comum para rei no japonês é O, só que tem o porém. Oja é usado para monarcas que ao mesmo tempo são reis, são lutadores, né? Não são reis apenas ali diplomáticos, são reis que caem na porrada mesmo, né? Que lutam para valer. Ou seja, o título de Garlin vai além dele ser um nobre, mas sim o mais poderoso entre os nobres, o cavaleiro mais forte entre os nobres mundiais, entre os Tenryubitos. Isso fortalece ainda mais um ponto de que Garlin esteve presente no combate de God Valley e que lutou ao lado ou contra Roger e Garp ou contra o Shebek. Essa confusão de colocar uma terceira força deixa as coisas ainda mais nebulosas, né? Deixa a situação ainda mais nebulosa para entendermos o que aconteceu neste momento. Se a gente achava que Garp e Roger lutaram lado a lado para proteger os nobres indefesos ali dos Rocks,
isso está caindo cada vez mais por terra. Todo esse ponto está caindo cada vez mais por terra, o que deixa a história ainda mais interessante. Tudo leva a crer que os Goroseis estiveram nessa batalha também, e que suas cicatrizes vêm desse confronto. Podemos pensar aqui que o Xebec queria usar algo que os nobres usariam nessa ilha, ou que criaram através dessa ilha, uma invenção que poderia ter dado certo, mas que caiu nas mãos de Xebec. Isso se o Xebec for realmente o pirata totalmente mau. É nebuloso pensar o que levou Roger e Garp a parar em qualquer ação de Xebec, tendo Garlin como antigo comandante do país. E a questão que fica é, por que Garlin, sendo um nobre mundial, esteve morando na Terra esse tempo todo? Se ele pertence a uma das 20 nações que derrotou ali Joy Boy e criou o governo mundial, por que raios Garlin continuou vivendo na Terra, em sua nação chamada God Valley? E as coisas ficam ainda mais interessantes quando a gente vai até o capítulo 434 do mangá ali de One Piece. Shanks vai ao encontro do Barba Branca para conversar com ele. Mas o que chama a atenção é a fala do antigo Yokon ao Shanks, que quando viu sua cara, os ferimentos que aquele maldito lhe fez no passado voltaram a doer. Com o Shanks sendo o tripulante ali do bando do Roger, seria comum pensar que essa fala do Barba Branca era uma referência ao antigo rei dos piratas. Mas por quê? Por que o Barba Branca falaria que ao ver a cara ali do Shanks, se lembraria do Roger? Por que não ao sentir a sua presença? Por que o Barba Branca frisou na aparência de Shanks? Por que ele frisou ali nessa fala, nessa conversa, nessa situação? Porque aquele que deixou Barba Branca com feridas, com cicatrizes em seu corpo, na verdade foi Garlin, o capitão dos Cavaleiros Sagrados e pai do Shanks. Barba Branca não estava em seu auge na época que enfrentou o Garlin, mas o rei de God Valley, com o título de campeão naquele momento, já estava em seu auge. Lembrando que o que acontece ali em God Valley foi 14 anos desde o encontro que nós observamos no capítulo 966 entre ali o Barba Branca e o Roger. Eu acredito que no capítulo ali 966 o Barba Branca está no auge da sua habilidade. O Roger nem tanto mais porque ele já estava morrendo. Não estou dizendo que o Roger estava fraco. Estou dizendo que o nível, o parâmetro do Roger já era absurdo. Imagina quando ele não estava ali com a sua doença fatal. O que realmente esse cara poderia fazer. Então, o auge do Barba Branca é lá no capítulo 966. Então é claro que se ele fosse enfrentar o Garlin lá atrás, cicatrizes iriam acontecer. E se a gente voltar lá no capítulo 966, você vai perceber que a roupa que o Barba Branca usa não mostra as áreas das cicatrizes nas laterais aqui do seu peito. A gente pode observar que em Marineford o Oda foca totalmente nas cicatrizes. E a única cicatriz que nós não temos é no meio do peito dele. A gente observa isso acontecendo lá no capítulo 552, quando a gente vê as cicatrizes aqui no peito e nas laterais. Mas o Oda, ele faz questão de esconder as cicatrizes nas laterais e frisar que a cicatriz do meio ainda não tinha sido feita. Se isso realmente se concretizar na história e o Garlin gerou as cicatrizes laterais do Barba Branca, mostra o quão absurdo esse velho pode ser. E a gente sabe que velhos em One Piece é uma parada surreal. A galera fala, já não tô mais no ápice do meu poder e destrói uma ilha inteira, como o Barba Branca fez lá em Marineford. O que, nem de apresentar o personagem, a gente já consegue ver como Oda é capaz de criar ali uma puta evidência para ele. Só de ter esses detalhes e esses pontos que foram apresentados para nós há mais de 600 capítulos atrás, já demonstram essa exatidão de como Oda vai preenchendo as suas lacunas, as lacunas ali do seu mangá de uma forma magistral.
E não é à toa que o próprio Garlin seria conhecido como o grande rei campeão de God Valley.